aqui o arquivo para ver se vocês lembram aí comigo. Acho que na aula passada eu falei sobre isso aqui, as fontes de poluição das águas, não é isso? Alguém pode relembrar aí para mim? Se isso aqui eu concluí essa parte. Licença, professor. Ou não? O senhor ainda não disponibilizou, né, esse arquivo da aula passada, ou já? Não, não. Ah, ok. Bem, então, dando continuidade agora já, pode-se dizer, entrando na parte sobre o sistema de esgotamento sanitário, o que a gente vai ver hoje é um pouco sobre a concepção do sistema de esgotamento sanitário, tomar conhecimento de quais são as normas regulamentadoras que tratam sobre as diversas etapas do sistema de esgotamento sanitário, antes da gente falar sobre as etapas de tratamento, certo? Então, vamos entender melhor como é a estrutura de um sistema de esgotamento sanitário. Então, como vocês viram lá em saneamento 1, sobre tratamento de água, eu falei para vocês que tinham várias normas regulamentadoras, até mesmo uma norma para cada operação unitária, para cada etapa do tratamento, né? A norma para decantadores, para rede, para estações elevatórias, bombeamento, tem normas em relação à parte de filtros, sedimentação, decantação. Então, aqui não é diferente. Nós temos as normas que regulamentam partes do sistema de esgotamento sanitário. Como vocês podem ver, a NBR 9648 é só sobre o estudo de concepção, que é justamente essa parte que a gente está vendo hoje, né? A 9649 é sobre o projeto de rede coletora, tudo que é relacionado ao projeto de rede, com relação aos parâmetros que são usados a serem dimensionados. A 568 é sobre o projeto de interceptores. Mais adiante vocês vão entender o que se trata desses termos, que é um interceptor, uma rede coletora de esgoto. A 569 é sobre o projeto de estações elevatórias, especificamente para redes de esgotos. E a 570 é sobre estações de tratamento de esgoto. Então, essa é bem ampla no que envolve os principais tipos de tratamento: preliminar, primário, secundário e terciário. E o que faz parte dentro de cada uma dessas etapas do tratamento. Termo de projeto. Então, sobre a NBR 9648, que é estudo da concepção, o que é que tem que levar em conta com relação a isso aí? Os dados e características da comunidade. É muito parecido com o que a gente viu em sistema de abastecimento de água, toda essa parte inicial que envolve comunidade, a área que vai ser implementado, tem que ser levado em conta, né? A localização, o cadastro atualizado da infraestrutura que existe, né? A existência do próprio sistema de abastecimento de água, ou então de telecomunicação, ou de outra qualquer que seja aparelho, energia, né? Tudo isso tem que ter. Mesmo porque hoje, parte da estrutura de uma via, por exemplo, de uma avenida ou de uma rua, não existe somente tubulações de abastecimento de água e de esgoto, mas também, hoje,
nos passeios, que são as calçadas, como a gente diz, né? Existem tubulações também, até mesmo de gás, encanado, telefonia, enfim, telecomunicação na internet, já tem esses, já contempla também ser abastecida as residências por esse tipo de atividade ou de serviço, né? E que as vias públicas que são, às vezes, levadas em conta como sendo o meio de chegar até as residências. Isso porque para que no projeto da rede, seja de esgoto ou de água, você sabendo dessas outras infraestruturas que existem, facilita no projeto e evita cometer algum erro de danos, certo? Também vê a possibilidade de exigir projetos para que, em andamento, você vai dar uma continuidade. Uma análise detalhada do sistema de esgotamento sanitário tem que levar em conta a área atendida. Uma coisa importante no sistema de esgotamento sanitário o cálculo todo é baseado ou linear ou por área. Das duas, uma você pode levar em conta, ou seja, dimensionamento linear ou por área esgotada. A população, o índice de atendimento, a categoria de contribuintes, né? Ligações, economias, a per capita de produção de esgoto, do mesmo jeito que existe o consumo per capita de água, um dos parâmetros que a gente viu lá em saneamento 1, para dimensionar vazões, aqui nós temos também a produção per capita de esgoto, litros por habitante dia também. Né? No que diz respeito aos estudos demográficos de uso e ocupação do solo, deve ser levado em conta dados de censos também, né? Ou então usos do solo, zoneamento, plano diretor urbano, se quer que exista naquela comunidade, naquela cidade, não vai ser implementada a rede coletora de esgoto, e socioeconômica, além de projeção de distribuição da população, né? Do mesmo jeito que em abastecimento de água, a gente precisava ter ideia do crescimento da população para que não houvesse problema no abastecimento. O que você tem que levar em conta aqui é a projeção de distribuição da população, também para evitar, possivelmente, saturação no esgotamento sanitário. Os critérios e parâmetros de projeto tem que levar em conta a produção per capita, variações de vazões, porque existem oscilações também. Tem muito a ver o consumo de água com a produção de esgoto. Casos eles consideram como uma coisa seria igual a outra, mas em muitos casos existe um fator que eles chamam de coeficiente de retorno. Isso aqui. Que é o coeficiente de retorno é uma relação para dizer que o consumo de água não corresponde a 100% de produção de esgoto. Por exemplo, a CAGES aqui, ela adota um coeficiente de retorno de 80%. Ou seja, isso é perceptível na conta de água que você recebe em casa, que o valor que você paga pela taxa de esgoto corresponde a aproximadamente 80% que você paga por água consumida. Leva-se em conta, isso em alguns estados, não são todos os estados que consideram isso, não. Alguns é 100%, ou seja, considera que o que você consome de água dentro de casa é o que você produz de esgoto. Então, você vai pagar 100% pelo que consome de água. Então, existe também contribuição industrial, né?
quando, do mesmo jeito que existem indústrias que se implementam dentro de uma zona urbana e que não dispõe de água. Ela não tem como, não tem outra fonte de água senão a própria água da companhia de água. Ela solicita que ela seja abastecida pela rede de água. É do mesmo jeito no que diz respeito ao seu esgotamento. Ela solicita a companhia de água e esgoto que leve em conta a sua contribuição de esgoto na rede. Isso deve ser previamente definido, gente, para depois não haver saturação, porque a companhia de água e esgoto, ela pode não aceitar, por dois motivos. Pela qualidade do esgoto, que não é compatível, eu não posso colocar qualquer esgoto na rede. Tem que ser compatível com o esgoto doméstico, dentro das suas características, não só qualitativa, mas quantitativa também. Certo? Então, o outro motivo também é vazão. O coeficiente de retorno, que eu já falei para vocês, né? A vazão de infiltração na rede coletora de esgoto deve ser levada em conta, haja vista que principalmente as antigas estruturas de esgotamento sanitário, as cidades mais antigas, eram construídas de manilha de cerâmica, e por ser um material poroso, e também do próprio acabamento de junção de uma manilha com a outra, em termos de perfeição, levava a aumentar o volume de infiltrado na rede, principalmente quando o lençol freático se elevava muito. Então, durante o período de chuvas, satura o solo e acaba... Parece ser insignificante isso aí, mas numa rede bem extensa, isso aí tem uma certa contribuição. A carga orgânica doméstica e industrial, o termo carga aqui, vocês lembram da aula passada, quando eu falei naquele slide que eu mostrei há pouco tempo para vocês aqui, eu falei de carga, certo? Que é justamente a carga orgânica de respeito ao grau de poluição, a quantidade de matéria poluente que existe nos esgotos, seja doméstico ou industrial, se houver uma contribuição industrial. Índice futuro de atendimento, tem que levar em conta também no projeto da rede, do sistema de esgotamento sanitário. Há pouco tempo eu falei para vocês que previamente deve ser comunicado quando é no início do projeto. Você vai fazer o projeto do zero, então, se alguma outra indústria ou uma contribuição específica vai ser levada em conta, isso tem que ser comunicado antes, para ser colocado no projeto, em termos de vazão e contribuição. Mas, uma vez o projeto já tenha sido definido e executado, em execução, e surge uma contribuição, foi implantada uma nova indústria, um certo tempo depois, né? Só que antes, no início, além dessas contribuições que chegaram a ser incluídas no projeto, deve-se levar em conta no projeto também essas futuras que poderão surgir. É como se fosse uma previsão futura de contribuição, que é índice futuro de atendimento. E período de projeto, relação habitantes, ligação, tem que ser levado em conta. Então, as contribuições, elas podem vir de evolução anual, doméstica, industrial, ou de infiltração, né? Como alternativas e opções da concepção, no projeto deve constar uma descrição, unidades componentes, ou aproveitamento do sistema de esgotamento já existente, se houver, ou se, nesse caso, seria uma expansão. Os impactos, mais ou menos, que isso possa acontecer, do ponto de vista ambiental. Com relação aos corpos receptores e processos em estações de tratamento de esgoto,
o estudo de corpos receptores, é que ainda faz parte do sistema de esgotamento sanitário a finalização, né? Que é justamente depois que você capta o esgoto, coloca na rede, transporta até uma estação de tratamento de água, ou de esgoto, trata esse esgoto, e depois vem essa condição agora, que é o que vai ser feito com esse esgoto tratado. Qual a finalidade dele? É lançado e volta no meio ambiente? É fazer reuso? Se bem que lançar de volta ao meio ambiente é um reuso, não deixa de ser. Só que é um reuso que não se sabe se aquilo vai ser de imediato. E a água daquele esgoto tratado que foi devolvida à natureza, um dia ela será reutilizada. A gente chama isso aí de reuso não direto ou indireto. Por quê? Porque você vai lançar na natureza para ela terminar de biodegradar aquele esgoto, né? E depois, algum dia, em algum local, ela será captada de volta do meio ambiente. Chama-se reuso indireto. Então, a avaliação e o estudo desses corpos receptores deve ser levado em conta também pós-tratamento. Ou seja, a capacidade de recepção, os padrões de lançamento, que isso aí está regulamentado na portaria, desculpe, na resolução 430, acho que eu já tinha comentado isso com vocês aqui, para darem uma olhada. Eu até comentei lá em qualidade de água, saneamento 1, sobre essa resolução 430, que ela fazia parte da 357. Então, tem que vocês derem uma olhada nessa resolução 430 e 357, atentando para a parte de padrões de lançamento, que é lançar os esgotos tratados de volta ao meio ambiente. Autodeparação e decaimento é quando você faz um estudo no quando você não tem, por exemplo, um rio de água corrente, ele pode ser usado como meio de tratamento que ainda existe no esgoto que você lança. Isso é o que eu já comentei, a gente vai voltar a ver isso aí, que é a autodepuração. Tá, certo? A capacidade daquele corpo de depurar, tratar. Então, quando eu digo, se você não quer ter custo com o tratamento, eu digo custos elevados, porque existem corpos receptores que são muito suscetíveis, e a legislação não permite, naqueles corpos, que o lançamento de efluentes tratados tenha grau de tratamento muito baixo. Quer dizer, deve ter um alto grau de tratamento no efluente antes de ser lançado nele, e isso implica num custo de tratamento. Por quê? Porque ele não permite que eu lance esgoto muito poluído nele. Então, eu teria que dar um grau de tratamento mais avançado nos esgotos antes de lançar aquele corpo receptor. Agora, baseado nesse estudo que você faz, de padrões de autodepuração e decaimento bacteriano, aí sim você pode, a partir disso aí, se for possível, você dá, por exemplo, em vez de você ter que ir além de um tratamento terciário, ou então até mesmo secundário, e você dispõe de um curso d'água para terminar a autodepuração, por que não dar somente um tratamento preliminar primário? Certo? Usos preponderantes, se você não vai fazer a autodepuração, não vai lançar no corpo receptor, mas vai fazer uso de água. Aí você pode
após o tratamento na estação de tratamento de esgoto e caminhar para outra estação de tratamento, já quase considerando como tratamento de água. Ou mesmo se você vai lançar no corpo receptor para que haja autodepuração, sabendo-se que lá adiante, naquele corpo receptor, naquele rio, vai ter uma captação de água. Deve ser de tal forma que a distância do lançamento à captação, por uma outra cidade, o esgoto deve ter sido totalmente depurado, porque a próxima captação, a próxima cidade, exige que eu tenha como se fosse água bruta na natureza, não mais os poluentes que tinha quando foi lançado naquele rio. Bem, pré-dimensionamento das alternativas e opções pode ser bacias e subbacias de contribuição, estudos de traçado, deve ser levado em conta de acordo com a configuração da... Muitas vezes o traçado de uma rede coletora de esgoto ela é função da malha traçado da estrutura daquele município, ou daquela cidade, aliás. Travessias e interferências, tem que ser levado em conta. Às vezes, dentro daquela cidade, existem rios, e de uma bacia para outra, para atravessar aquele rio, eu vou ter que ter uma travessia, ou então interferência no transporte do esgoto de uma bacia para outra. Como vai ser definido o traçado, eu já disse que isso depende, como eu disse, isso depende da configuração de ruas, a malha. Né? Os coletores principais, coletor-tronco, interceptor e emissários, estações elevatórias, tudo isso tem que ser levado em conta. O material que vai ser utilizado, a escolha de material tem que levar em conta que com o maior custo-benefício, aliás, com o menor custo-benefício, levando em conta também o ponto de vista quantitativo. Estimativa de custo das opções é a etapalização das obras, né? Por exemplo, quem é de imediato e posteriormente, em uma segunda etapa, ver a sequência do que deve acontecer em obras, primeira e segunda, isso fica bem definido. As composições de custos têm que levar em conta o investimento, capital, são como as consultas aos fabricantes e serviços, porque é importante que isso seja previamente definido para, quando o projeto estiver em execução, não haver problema de abastecimento de material. Então, é claro que os fornecedores e fabricantes, não só, muitas vezes também, de mão de obra e serviço, tem que estar ciente do projeto, né, e para fazer parte também dos custos totais. Mão de obra no projeto, uma planilha de orçamento, tem que compor também, né? Uma comparação técnica-econômica das opções com as vantagens e desvantagens técnicas, econômicas, comerciais e ambientais. Né? Eu chamo a atenção de vocês que toda essa parte de concepção detalhada que eu estou mostrando, isso não quer dizer, muitas vezes, que o aluno que vê isso aqui, ele vai se deparar sozinho numa situação de projeto. Raramente, esse projeto não é entregue em mão de ninguém. Né? É entregue numa equipe, para parte de uma equipe de profissionais para desenvolver um projeto. Mesmo, como vocês podem ver aqui, não é coisa para ter decisões individuais. Mesmo porque
a empresa que vai executar o projeto, ela não trabalha só, nem a própria empresa. Como vocês podem ver, depende de mão de obra de serviço, de fornecedores, etc. E a condição é que das informações que vocês estão absorvendo aqui, como conhecimento, servirão para fazer parte de uma equipe de projeto, evidentemente, tomarem conhecimento disso aqui. O diagnóstico e prognósticos, os impactos, licenciamento ambiental, se bem que isso aqui veio à tona agora a discussão do meio ambiente, aí, justamente com o Ministério, Presidência, de liberar muitos licenciamentos ambientais em vários setores, e dentro da parte de saneamento, contempla essa isenção, aliás, não seria bem isenção, mas ele passa a bola para os estados. Mas é claro que os estados não querem isso, né? Assumir a responsabilidade de deixar a liberdade para o empreendedor, ou quem que quer que vai construir, ou ter a liberdade de dizer se precisa ou não de um licenciamento ambiental. Quem deve saber isso? Os órgãos governamentais que fiscalizam, eles é que sabem se precisa ou não, mas isso está sendo discutido muito recentemente aí, essas mudanças que ocorreram. Não sei se vocês estão acompanhando aí na televisão. Então, o detalhamento da concepção leva em conta a topografia, geotecnia, hidráulica sanitária, fundações, movimentações de terra, estruturas, métodos construtivos, equipamentos. Agora, é claro que isso, gente, vai desde da primeira tubulação que recebe na sua residência, do esgoto, até a finalização do efluente tratado, esgoto tratado. A disposição dele, numa forma de tratamento que é muito usada pelas companhias de esgoto, de água de esgoto, que é tratar da forma mais barata possível, mais econômica, com lagoas de estabilização. Mas para se construir uma lagoa de estabilização, tudo isso aqui tem que levar em conta fundações, movimentação de terra, porque a lagoa, como o próprio nome já diz, é uma estrutura enorme. É um lago que você constrói para colocar esgoto dentro tratado e terminar de autodepurar ali. Evidentemente que depois de retirar toda aquela terra, fazer aquela bacia em forma de tronco de um prisma, eu diria assim, de trapezoidal, invertido, você tem que, aliás, tronco de pirâmide, eu diria assim, né, invertido, você tem que impermeabilizar ele com mantas ou então concreto, para que não haja contaminação com lençol freático, né? Então, aquela bacia sedimentar, ou lagoa de estabilização, como usamos os termos, que existem vários tipos, a gente vai ver aqui, lagoas facultativas, aeróbia, anaeróbia, o esgoto passa muitos dias ali dentro, depurando, né? Exposto a céu aberto, e, de certa forma, também causam desconforto no ambiente, as populações não querem morar, reclamam muito, quem mora perto, questão de odores, etc. E, por último, se houver falha do ponto de vista de custos orçamentários, tem que fazer as devidas adaptações. Alguma dúvida por essa parte aqui? Apenas a título de informação, né? Bem, vocês estão vendo agora essa nova slide? Aqui, quando eu clico aqui, eu mudo aí para vocês ou não?
Gente, por favor, me respondam. Quando eu mudo aqui de uma página para outra, vocês verem aqui no mesmo arquivo? Ou no mesmo leitura de PDF? Sim, professor. Ok, então. Então, com relação ainda à concepção, os tipos de esgotamento sanitário. Os principais tipos são esses aqui: o sistema unitário, separador parcial e separador absoluto. Esses tipos de esgotamento sanitário, eles mudaram depois de certos anos, mas os mais antigos, como vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês, sobre o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Paris, que é um dos mais antigos, talvez o mais antigo, não sei, acho que talvez seja em Londres, mas é tudo da mesma época. E esses mais antigos sempre foram um sistema unitário, certo? Nos últimos 100 anos é que surgiram, 200 anos talvez, começaram a surgir esses sistemas de esgotamento, separador parcial, separador absoluto. O que muda de um para o outro? O sistema unitário, como o próprio nome já diz, é único. É um sistema que ele é capaz de absorver as águas, não só as águas servidas dos esgotos, mas também as águas pluviais, num único só, certo? O sistema separador, onde existe uma diferença entre o parcial e absoluto, é justamente o absoluto, o separador absoluto, significa que as águas de chuva têm sua rede coletora de águas pluviais e as de esgoto doméstico têm a sua rede. Então, são duas redes. Esse parcial é quando você leva em conta parte de águas pluviais que acabam fazendo parte do sistema de esgotamento sanitário, como, por exemplo, as águas de chuva de uma residência que cai de telhado, elas acabam sendo colocadas junto com as águas, junto com os esgotos daquela residência, que faz uma coleta em calhas, etc. Mas as águas que correm pelas ruas, quando chove, essa é direcionada para a rede de águas pluviais. Então, existem essas duas condições aí. O que se questiona é a aplicação de sistema unitário e sistema separador. No caso, no Brasil, especificamente, de uma região para outra, pode mudar, por questões de economia, por exemplo. Acredita-se que não faz sentido você colocar as águas pluviais, dimensionar, aliás, uma rede de esgotamento sanitário para ela ser separador absoluto, se naquela região chove muito pouco. É como se a rede de águas pluviais ela ficasse obsoleta. Porém, foi um investimento alto que você fez para ter que construí-la. A prova disso acontece aqui na nossa cidade. É comum as pessoas dizerem que quando começam as chuvas, aparece nas praias, ali na Praia do Futuro, ou então na beira-mar, manchas na água do mar, manchas escuras na praia. E isso dá a impressão para a população que está sendo lançado esgoto no mar.
Mas o que aconteceu ali é que, pela rede ter passado quase o ano todo sem funcionar, quando vem as primeiras chuvas, vem arrastando resíduos que a população acaba colocando nas ruas, resíduos sólidos, e o próprio o que está na rede, que estava sem funcionar, a rede de águas pluviais. Então, aquilo joga aquela carga na praia, onde deveria direcionar somente águas de chuva, como esgotamento de águas pluviais. É claro que a gente também tem que levar em conta os esgotos clandestinos. E esse é um dos motivos pelo qual surge essas manchas escuras nas praias. Porque esses esgotos clandestinos, eles não são de grande volume, são pequenos volumes. Que eles entram na rede, colocam ele na rede de esgoto, mas ele só é perceptível depois que vem a chuva, que lava a rede de águas pluviais. Muitas vezes ele é colocado na rede, mas nem chega a sair lá no final da rede, por exemplo, nas praias, esse esgoto, não chega a sair, porque o volume é muito pouco, mas ele vai evaporando e vai ficando só os resíduos dentro da rede de águas pluviais. Aí, quando vem as chuvas fortes, lava toda a rede de água pluvial e o que vai sair lá é como se fosse um esgoto. Passa essa impressão. Então, por isso que muitas vezes não se adota a ser construído duas redes, porque torna-se inviável, certo? Professor, Oi? tem gente pedindo para ser aceito na chamada. Não, aqui não tem ninguém. Eu acabei de aceitar a pessoa, não sei se era ele, mas não tem ninguém aqui pedindo para entrar. Com relação à rede coletora, quais são os elementos componentes que faz parte? Os tipos de traçado, né? Os componentes, como, por exemplo, tubulações, acessórios, a localização, a rede dupla, rede simples, fatores intervenientes, interceptor, emissário também. É bom lembrar que, no nosso caso, a nossa rede coletora, ela tem emissário, né? Aqui na cidade de Fortaleza, como a maioria das cidades litorâneas tem emissário, que eu acho, de certa forma, até uma forma errada de expor o esgoto lançado no mar, eu não acho, eu não concordo com isso. Se for invertido, é possível também, em caso de travessia, por pontes, elevação, em rios dentro da cidade, ou então por baixo. No caso, se for invertido, é por cima, né? Estação elevatória. Então, todos esses são os elementos componentes, além de, como sistema alternativo, de uma rede, mas não é o caso, condominial, esgoto decantado e pressurizados. Então, e no caso do sistema de esgotamento sanitário, começa com a coleta, que é nas residências. Isso aqui é uma ilustração mostrando, para vocês entenderem, as partes componentes, as contribuições residenciais, que levam para tubulações secundárias, que, por sua vez, levam para as tubulações principal, interceptor. O que faz parte ainda, os encontros de contribuições, chama-se postos de visita. Observe aqui que nós temos 3 contribuições nesse posto de visita, e daqui para cá. Emissário terrestre é quando
o esgoto ele é transportado da rede à estação elevatória ou diretamente para a estação de tratamento de esgoto. Eu posso também ter emissários, no caso nós temos emissários submarinos, que é para dispersar o esgoto através de pulsação, através de movimento peristáltico, dentro do mar. Nosso emissário tem aproximadamente 2 a 3 quilômetros, e ao final tem aspersores, são válvulas que, quando é pulsado com a pressão maior do que a pressão que está naquele ponto, abaixo do mar, elas abrem. Mas diminui a pressão, elas fecham. Então é por pulsação. Essas válvulas funcionam. E lá vai sendo acumulada uma pluma, que a gente chama de pluma de poluente. E esperar que a natureza se encarregue de biodegradar aquilo ali. Na prática não é bem assim que funciona. Então, em detalhe, como eu expliquei para vocês, com relação ao sistema unitário, que são águas residuárias, domésticas e industriais, tudo junto, águas de filtração, esgoto sanitário e águas pluviais. Então, é o esgoto que recebe tudo. O separador parcial são águas residuárias domésticas e industriais, certo? Rede de filtração, esgoto sanitário, águas pluviais dos telhados, como falei. E o separador absoluto, aí sim, as águas residuárias domésticas, industriais e águas de infiltração, é o esgoto sanitário. O sistema de drenagem de águas pluviais, drenagem urbanas, águas pluviais de telhado, pátios e áreas públicas, todos eles na sua própria rede. Em termos de um comparativo entre o sistema absoluto e unitário, é aquilo que eu falei para vocês. O clima tropical, baixa frequência de chuvas, alta intensidade, ou clima temperado, alta frequência de chuva e baixa intensidade. É o que pode levar a justificar o fato de não implementar um sistema ou outro. Facilidade do afastamento das águas pluviais, lançamentos múltiplos, locais próximos ao escoamento das sarjetas, né? Também redução das canalizações de grandes diâmetros, das vazões de bombeamento. Priorização de intervenções em esgotamento, o sistema separador então unitário. Menores dimensões das canalizações, o emprego de manilhas cerâmicas, concreto. Isso aqui é uma das vantagens do sistema, porque hoje em dia, o que se tem observado é que o uso de manilha de concreto tem diminuído muito. E optado porque naquela época também os materiais como o PVC, a fibra de vidro, que antes a fibra de vidro, isso não existia. Então, a forma mais antiga que tem de construir as redes coletoras era de cerâmicas, manilhas de cerâmicas. Isso justifica o fato até a NBR ainda constar uma contribuição de infiltração, tendo em vista que esses materiais, eles são porosos, comparado com o PVC e a fibra de vidro. Um tratamento de esgoto, em termos de tratamento de esgoto, as maiores unidades, né, de 4 sistemas de abastecimento para uma de esgoto. E diluição de esgoto também, que acontece quando você coloca tudo numa só rede, que é o sistema unitário, você aumenta a produção de esgoto durante o período de chuva, principalmente. Aí implica você ter que tratar mais nas estações de tratamento de água ou de esgoto,
você vai tratar mais, porque é como se eu estivesse diluindo o esgoto, já que está recebendo águas de chuvas ali, certo? Existem também as extravasões em chuvas intensas e poluição do corpo receptor. Com relação às ligações prediais, eu acredito que vocês devem ter uma disciplina, se eu não me engano, de instalações prediais com mais detalhes. Vou apenas mostrar aqui de forma mais simples e bem genérica. Existe o sistema ortogonal de ligações simples, sistema ortogonal de ligações duplas e sistema radial de ligações múltiplas, certo? Por exemplo, aqui nós temos a rede coletora, ligação, então, existe aqui a área delimitada, onde há o ramal interno, que segue para do ramal predial, esse aqui é o passeio, que é justamente a rua, vista de cima da planta. Certo? Que é possíveis formas de ligações. Os coletores que coletam o esgotamento livre gravitacional, né, porque uma rede de esgoto, eu diria 100%, mas ela funciona quase na sua totalidade por gravidade. Pelo menos pode-se garantir isso numa bacia. Agora acontece de numa rede muito extensa eu ter várias bacias. Então, eu só vou ter que passar. Eu sou obrigado a ter que passar o esgoto de uma bacia para outra. Ítalo. Eu sou obrigado a ter que passar o esgoto de uma bacia para outra e depois tratar o esgoto todo coletado, certo? Os coletores secundários, então tem primeiro o coletor predial, ligação predial, depois o coletor secundário, que seria a coleta nos logradouros, nas ruas, e o coletor tronco, que é a coleta da bacia. Seria aquele de maior volume, certo? Como órgãos auxiliares, nós temos aí inspeção, manutenção e minimização de obstruções, mudanças de direção, porque isso vai de acordo com a configuração da rede, declividade, isso aqui é importante para o bom funcionamento da rede, diâmetro e material, reunião de coletores e afluentes. Certo? Então, com relação aos materiais, a manilha seria mais ou menos isso aqui, como vocês estão vendo aqui na ilustração. Manilha cerâmica. O diâmetro varia de 75 a 600 milímetros. Comprimento de 60 centímetros até 2 metros. Isso facilita a flexibilidade em fazer curvas, eu diria, se for necessário. Né? Fragilidade e quebra, tem grande fragilidade e quebra as manilhas, então deve ser preparado bem o solo e também a cobertura da vala, onde é escavado para colocar a tubulação, para evitar de que peso muito grande sobre essa tubulação, o solo, se houver alguma alteração do solo,
se não foi bem compactado, se ela não foi corretamente colocada, se esse solo, haver uma movimentação de solo, pode quebrar a manilha. Ou então mesmo mexer com a junção dela. E isso vai ter não só vazamento de esgoto, mas também infiltração de água. Ela é regulamentada, essa manilha de cerâmica, tem uma norma específica para ela. É a NBR 5645. A junção entre uma manilha e outra se dá por argamassa, ou então betume e também massa elástica. Com relação aos coletores, tubos plásticos do tipo PVC, que é regulamentado pela NBR 7362. O diâmetro, ele varia de 100 a 400 milímetros. O comprimento é fixo, comercializado em 6 metros. Ele tem uma facilidade muito grande de trabalhar o comprimento do PVC, porque você pode serrar ele facilmente e ter o comprimento que você deseja. Ele tem uma vantagem quando ocorre a presença do lençol freático, quando o lençol freático se eleva. No caso de manilha, isso não é bom, porque como é um material mais poroso do que o poroso, pode-se dizer assim, comparado com o PVC, aumenta o índice de infiltração. Já aqui não. Com a presença do lençol freático mesmo, ele, por ser material não poroso, plástico, então não há esse problema de contribuição por infiltração. Já para um plástico mais duro, pode-se dizer assim, é o polietileno de alta densidade. Ele é usado para construir emissários submarinos. Ele tem uma maior durabilidade, resistência e também resistência à tensão, já que é para ser usado adentrando no mar, vai passar profundidade. Existe também o poliéster armado de fibra de vidro, que pode ser usado também. Ainda são materiais dos esgotos dos coletores, as manilhas de concreto pode ser usada também na seguinte condição: ela é regulamentada pela NBR 8890. Os diâmetros eles variam de 400 milímetros até 2.000 milímetros, ou seja, elas podem chegar até 2 metros de comprimento. Existe concreto simples, tipo S1 e S2, né? Diâmetro que varia em função do diâmetro, e concreto armado. Existem também coletores de ferro fundido, porém revestido internamente. O revestimento interno é com argamassa, cimento, para evitar o contato direto do esgoto com o metal ferro, senão a vida útil dele não seria por muito tempo. Isso porque um dos grandes problemas com relação aos materiais em redes coletoras de esgoto é por ser um ambiente muito agressivo. O esgoto, em tubulações, um ambiente que se torna praticamente anaeróbio, se desenvolvem muito bactérias anaeróbias. E elas produzem gás sulfídrico, que é H2S. E o gás sulfídrico ele se transforma no meio aquoso em ácido sulfúrico.
que é corrosivo. Então, ao se projetar a rede, a estrutura, não só a estrutura, mas também o tipo de material a ser usado, deve ser previamente pensado sobre os efeitos que eles passarão. Né? Externamente, de ferro fundido deve ser também revestidos para evitar problema de corrosão, mas não corrosão, ataque químico, como internamente pelo esgoto, mas seria corrosão, eu diria assim, por oxidação. Perguntas, a parte do revestimento interno é por pintura, externo, interna por revestimento. E cimento ou argamassa. Agora, existe a possibilidade também de ter algum acessório da rede que seja de aço. Né? São em situações específicas, de grandes travessias. Mas o aço tem inconveniente por ser um material muito duro, ele é dúctil. E também tem o lado do custo, né? Muito caro. Então, é caso bem específico. Quando você vai fazer uma travessia de esgoto, usando um sifão invertido, por exemplo, constrói-se de aço. Os diâmetros variam de 150 a 1.200 milímetros. Com relação aos postos de visita, nós temos aqui o que é o PV, posto de visita. Vocês estão vendo aqui uma configuração de um posto de visita. Né? O que faz parte? Às vezes são coisas que só vê quem trabalha nisso, né? Talvez você passou muitas vezes pelas ruas aí e vê simplesmente há uma tampinha no chão, na via, mas não sabe que embaixo tem toda uma estrutura dessa. Bem, como o próprio nome já diz, posto de visita é porque ele é visível, ou seja, há a possibilidade de entrar para uma eventual manutenção ou operação de limpeza. Então, pelas dimensões dele, que regulamenta pela NBR, ele deve ter no mínimo 60 centímetros. Também é bom lembrar que não é qualquer pessoa que passa por esse diâmetro, né? Vamos considerar que, baseado no que foi feito os estudos, né? Então, isso aqui, essa primeira parte, é o que a gente chama de chaminé, que seria a entrada do PV. Aí sim, o balão é que tem um diâmetro maior, porque isso é até interessante para ter mais espaço para o operário, fazer um manuseio aqui de um cabo de limpeza, ou mangueira, ou se movimentar, diria assim, certo? Então, o posto de visita, ele tem a reunião de mais de 3 coletores. Aqui está em perfil, vocês estão vendo aqui, mas dá para ver que isso aqui quer dizer uma tubulação que adentra o plano, ou que sai do plano, ou que atravessa esse ponto, no sentido entrando no plano. Certo? E tem um aqui que chega aqui, ó. Então, existem tubos de queda, como vocês estão vendo aqui, ó. Tubo de queda. Por que isso aqui, tubo de queda? Bem, não faz sentido eu ter uma estrutura dessa, já que ela funciona 24 horas, porque se eventualmente um operador ele vai entrar aqui para fazer uma manutenção, não faz sentido
Se eu não tivesse esse tubo de queda, o esgoto estaria lançando em cima dele aqui. Então, o que acontece é isso aqui, o esgoto ele desce por aqui. Extremidades de serpões invertidos, profundidade maior que 3 metros, dado por V, e diâmetro de 400 milímetros. O tubo de queda, profundidade do coletor afluente, maior que 60 centímetros, evita turbulência e interligação no fundo do PV. O degrau, a profundidade do coletor de afluente menor que 60 e lançamento do PV. Bem, existe também o TIO, que é o tubos de inspeção e limpeza. Então, nesse aqui não é visitável. Você vê de cima, muitas vezes, essa tampazinha aqui, que é de ferro fundido, né? Colocada aqui. Ele pode ser construído... Existem fabricantes, como a Tigre, já fabrica esse dispositivo. Inclusive, o PV já pronto, todo, estrutura de... não mais de concreto, peito todo de fibra de vidro e plástico resistente, bem como esses tubos de inspeção. Então, a inspeção dele é externa, não é interna, ou seja, ele não vai, o operador não vai entrar aqui. Existem também estruturas mais antigas, que são construídas de manilhas, umas sobre as outras, formando esse cilindro aqui, tubular, estrutura tubular. A inspeção é visual somente. Nesse caso aqui, para equipamentos de limpeza, hoje as companhias têm carros equipados com bombas de alta pressão, com tubulações mangueiras e também um dispositivo com cabos de aço rosqueado. Ele gira como um sistema de parafuso com rosca sem fim para ser colocado nas tubulações aqui embaixo, para ver se faz obstrução, quando a obstrução se dá por material fibroso, cabelo, que cria buchões dentro das tubulações de esgoto, né? E também, se for o caso, por sedimentos, muitos sedimentos na tubulação, areia e material particulado, esses caminhões estão equipados com bomba de vácuo superpotente, que consegue sugar tudo que tem dentro da rede coletora por mangueiras. Então, a inspeção, esse tubo de inspeção e limpeza, eles têm essa finalidade. Eles podem ser colocados na rede no lugar de um PV, aquele ponto lá de cruzamento de vários trechos, né, da rede. Então, equipamento de limpeza, réis coletores, a 60 centímetros, profundidade menor que 3 metros, alvenaria e anel de concreto. Essas opções aqui, mas eu lembro para vocês que hoje já é possível, que a norma, elas são mais antigas, né? Muitas elas não foram muito atualizadas, mas hoje já existem essas estruturas, não só esse aqui, o TIO, mas também o PV, ou então mesmo até o TL, que eu vou falar mais adiante, são construídos em PVC. Isso vocês podem observar aqui, como vocês podem ver. Terminais, esse aqui é um exemplo de um TIO, de plástico rígido, e também ele, mas com outra configuração, com várias interligações. Existe também o terminal de inspeção. Terminal, não serve nem para limpeza, só terminal de inspeção. Não é visitável, não é inspecionável,
apenas equipamentos de limpeza. E, então, praticamente é a tubulação, terminação de uma tubulação, que faz essa curva aqui, de 45 graus, até formar a tubulação com a outra, um ângulo de 90. E apenas você abre aqui, coloca, por exemplo, um cabo de aço para fazer uma limpeza, então a mangueira de sucção. Não dá nem para inspecionar, só limpeza. Existem as caixas de passagem, que é não visitável, posto de visita ou terminal de inspeção e limpeza ajusante, elas ficam ajusante. Ela tem como objetivo a mudança de direção na rede, porque essas caixas de passagem, muitas vezes, elas é onde ocorrem muitas obstruções na rede coletora de esgoto, certo? Pelo fato a declividade montante, por exemplo, pode acontecer, declividade montante, por exemplo, maior que 0,07 metro por metro, a tubulação de 150 milímetros, e se for maior que 0,05, 200 milímetros. A substituição por conexões. Existe também, traçado, com relação ao traçado perpendicular da rede, isso se dá em cidades atravessadas ou circundadas por cursos d'água. Observe que aqui, nesse exemplo, eu tenho aqui o curso d'água, um rio. E o que eu tenho aqui são coletores troncos independentes, que é esse aqui, que aqui é como se eu tivesse duas bacias, traçado perpendiculares ao curso d'água, já que o interceptor, que é a tubulação principal, ele segue a trajetória do rio. Porque das linhas de contorno, ou linhas de nível do terreno, vocês observem que ela diminui na direção do rio. Então, essa rede, a topografia, ela nos permite fazer esse traçado. O intercepto é marginal ao rio, e o que eu tenho aqui, se vocês observarem aqui, ó, aqui é um coletor tronco. Esse daqui é outra, isso aqui é outra. Esse daqui. Aqui eu também tenho. E a convergência para esses coletores que leva até o interceptor. Existem traçados em leque ou espinha de peixe, que isso é em função da topografia também. Mais uma vez, nós temos aqui o contorno, terrenos acidentados, e temos aqui um rio principal, a parte mais baixa. Então, o coletor interceptor, ele segue a mesma trajetória do rio. E aqui, como aqui a gente viu também, os coletores troncos, e observem que eu tenho aqui descida para cá e descida para cá. Então, o coletor tronco é esse aqui. Se fosse convergindo para... E do outro lado aqui, a convergência é do coletor tronco, que é esse aqui. Tem outro aqui, ó. E depois vão interligando-se até chegar até o interceptor. Então, nesse caso, diversas subbacias existem numa rede como em tipo leque ou espinha de peixe. E cada bacia é uma topografia, existe uma depressão, que é para onde o esgoto converge. Depois sai juntando de uma bacia para outra. A vantagem disso aqui é que não precisa uma estrutura, com uma configuração e topografia do terreno como essa,
é que eu não preciso de estações elevatórias, porque é como se fossem várias bacias, porém, todas elas têm uma inclinação que vão convergir para o interceptor. Entre elas, existem coisas diferentes que levam aos coletores tronco. Cada bacia tem o seu. Depois eu vou falar mais sobre como essas configurações de diversas bacias, sobre bacias. Agora, quando o traçado ele é radial ou distrital, aí sim, nesse caso, a topografia ela é plana. Vocês podem ver aqui. Mas também eu tenho, em cada bacia, pelo fato dela ser extensa, eu não vou dar declinação na rede total. Senão, fosse fazer isso, ia ter partes da rede que ia ficar muito profundas, as tubulações. Então, nesse caso, em áreas planas, eu crio subbacias com estações elevatórias. Ou seja, a inclinação da rede é apenas dentro de cada bacia tem uma inclinação de convergência. E nesse caso, é esse ponto aqui, ó, para essa daqui. Então, mesmo que eu saia convergindo de um para o outro, desce para cá, desce para cá, e assim aí vai juntando todos para cá. Essa daqui, igualmente para cá. Aí sim, todas as estações elevatórias vai convergir para o interceptor que leva todo o esgoto para fora. Então, isso o que temos aqui são distritos e setores independentes. O esgoto ele é conduzido aos pontos mais baixos de cada bacia. E a transposição de bacias estações elevatórias. O bombeamento, dependendo da declividade, se for realmente plano, você apenas dá um declive através de uma bomba tipo parafuso de rosca sem fim, que é o que tem o menor custo, pelo fato de ter pouco desgaste. Diferentemente de bombas com rotores, porque você bombear esgoto, ou qualquer água que tenha particulados, não é fácil em termos de durabilidade dessa bomba. Porque imagina um grão de areia no rotor de uma bomba, o estrago, um grão só, imagine um esgoto que tem particulados, né? Então, a vida útil de um rotor de uma bomba, bombeando esgoto, é muito baixa. Uma das formas que eles optam em usar são os parafusos de rosca sem fim, que tem uma durabilidade maior. Daqui a pouco eu mostro como é o funcionamento de um deles. Certo? Então, eu já falei. As orientações do fluxo de esgoto, de pontos altos, o que eu botei é isso aqui, ó. Todos divergem. Esse ponto aqui é mais alto, porque para cá, para cá e para cá. Existem pontos baixos, que é o contrário. Há no mínimo três convergências. E daqui onde vai sair o esgoto coletado aqui nesse PV. Quando é o caso de encostas, eu tenho observar que o esgoto ele pode seguir nesse caminho aqui, um terminal de limpeza aqui, PV ou um tio, porém ele segue nesse sentido quando é coletado vindo de lá de cima. Mas
para cá e para cá, um TL é suficiente para fazer uma eventual limpeza, mas ele vai descer porque é uma encosta. Certo? Igualmente aqui. Tem um PV aqui, então o esgoto vem dessas duas direções, depois segue, mas a partir daqui ele é separado, não tem ligação. Então, o que eu posso ter é diversas configurações em função da topografia. Com relação à localização de estruturas no logradouro, quer dizer, na rua, em perfil, que se tem é esse posicionamento aqui. Ó. São 5 posições: eixo, texto e passeios. Certo? Então, vocês imaginem esse desenho aqui como sendo um perfil na rua, um corte, de uma calçada a outra. Aliás, aqui o passeio ao outro. Aqui já dentro da residência, um muro, aqui um muro. Na sarjeta, que ainda no passeio, elas são muito usadas para outras estruturas, como fiação, cabeação de internet, telefonia. Então, é o que chama passeio. Eu posso também ter tubulação de esgoto aqui, apenas uma caixa coletora que vai jogar para o terço ou eixo. Bem, essa faixa aqui, que chama faixa carroçável, onde passa carros, né, que é a rua propriamente dita, né? Nós podemos ter posicionamento de tubulações no terço, no eixo, ou então no outro terço. As interferências são aparelhagem, telecomunicação, elétricas, água e gás, que pode ser colocada nesses pontos, principalmente aqui na sarjeta. Tem que levar em conta aqui a profundidade, largura do logradouro, porque existem ruas que são mais largas do que outras. Agora, é bom lembrar que o que você vê muito por aí são erros de projeto. Tem empresas que se diz entender de projetos de rede coletora de esgoto. Se vocês fizerem parte da equipe, fiquem atentos para isso, não concordem em sair colocando tubulações em qualquer canto na rede. O que se vê muito é tubulação bem aqui, é tubulação bem aqui, é tubulação aqui, é aqui. Que exatamente, se você põe uma tubulação bem aqui e não no terço, em algum momento nessa rede lá, você vai precisar colocar um PV, ou um TL, ou um TIL, que vai ter uma tampinha lá em cima no asfalto. E o que se vê é carro passando, porque se a recomendação, em termos de projeto, é colocar em um terço, ou no eixo, é porque sabe que os carros passam com sua roda aqui e aqui. Então, evita-se que a roda do carro passe sobre uma eventual tampa de um equipamento de inspeção, como um PV, um TIL, um TL. Mas é o que se vê muito nas ruas, é isso. Você passa com um carro, tem uma tampa bem aqui, ou aqui. E quando essa tampa é irregular, ou mal projetada, ou mal colocada, fica carro batendo. Essa tampa batendo, né? Muito mal feito isso. Do mesmo jeito, você tem a opção de colocar no eixo, porque sabe que os carros estão passando aqui, então não vai a roda passar por cima de uma eventual tampa no eixo. Claro, muitas vezes quem faz esse projeto não vê isso e acha que deve colocar em qualquer canto aqui, mas não é, existe norma para isso, como vocês estão vendo.
a recomendação são essas aqui. Tem ruas aqui em Fortaleza que é um absurdo isso aqui. Às vezes, numa rua você encontra, a cada poucos metros, uma tampa de um equipamento de inspeção. E com o carro batendo em várias tampas, passando. Sem falar da irregularidade que existe com o asfalto. É outro problema sério. Bem, então, agora vocês viram aqui em perfil, visto de cima que você vê, são, por exemplo, aqui temos aqui o edifício, aqui as ligações. Temos aqui a rede coletora de esgoto. Você observa que está num terço. Vem para esse lado, converge para esse PV aqui, ó. Desse lado aqui para cá. Temos aqui a galeria de águas pluviais no eixo. Galeria de águas pluviais no eixo. Lembrar que a tubulação de água colocadas aqui na sarjeta e um terço. Aqui tem problema porque não tem, de água não tem inspeção. Não tem esses equipamentos